Bom, galera, dando continuidade ao capítulo 1, nós vamos agora para o tópico fenômenos. Bom, fenômeno pode ser Ronaldo, fenômeno, Ronaldinho ou simplesmente tio Augusto. Somos fenômenos. Bom, mas onde eu quero chegar? Nos fenômenos físicos, químicos e nucleares. Olha só, rápido e caceteiro. Como é que você vai diferenciar um fenômeno físico, químico e nuclear? Observe para o que está escrito de laranja. Só para o que está escrito de laranja. Ó. Qual a diferença que você percebe de um para o outro? Olha só. Primeira coisa, observe que o que está antes da setinha e o que está depois da setinha são compostos exatamente iguais. O que foi que alterou aqui? Só essas duas letrinhas que indicam o estado físico. Essa água é sólida, que é o gelo. Essa água é líquida, como se fosse uma água de um copo normal. Então percebeu que antes e depois nós temos o mesmo tipo de substância, os mesmos elementos químicos, ou seja, não teve alteração nenhuma. Quando isso acontecer, nós estamos falando de um fenômeno físico, que é aquele que não altera a natureza da matéria. Ponto. O que está antes e o que está depois são exatamente iguais. Bom, agora, entre o químico e o nuclear, perceba que o que está antes da setinha e o que está depois, o que está antes da setinha e o que está depois, são diferentes. Ou seja, alteram a natureza da matéria. Só que, ué, Augusto, mas então qual a diferença entre químico e nuclear? Porque o físico você já entendeu, é aquele que não altera, ponto. Beleza? Mas o químico e o nuclear, eles alteram a matéria. Porém, o químico, observe, elemento químico carbono, elemento químico oxigênio. Elemento químico carbono, elemento químico oxigênio. Apesar da matéria ser alterada, porque carbono reagindo com oxigênio formou gás carbônico. Gás carbônico é diferente de oxigênio e de carbono, então a matéria alterou. Mas o elemento químico que forma o gás carbônico é o mesmo elemento químico do carbono e do oxigênio. Conclusão, um fenômeno químico altera a matéria, mas o elemento químico não muda, eles permanecem os mesmos. Agora, no nuclear, a matéria mudou, só que mudou também o elemento químico. Aqui o elemento é urânio, aqui o elemento é tório. Observaram a diferença? Carbono e oxigênio, carbono e oxigênio. O elemento não mudou. Só que aqui o elemento muda. Conclusão, um fenômeno físico é aquele que não muda nada, ou seja, não altera nada da matéria. Só, por exemplo, um estado físico, água sólida, água líquida, gelo e a água derreteu. Não mudou nada, não deixou de ser água. Fenômeno químico altera a matéria, mas não altera o elemento químico. E o nuclear altera a matéria e altera o elemento químico. Bom, o que a gente vai fazer agora é, vamos observar alguns exemplos para você, quando identificar uma questão, acertar direto. Toda vez que falar amassar, dobrar, cortar, rasgar papel, não vai deixar de ser papel. Amassei um papel, não deixou de ser papel. Então, não alterou a natureza da matéria, consequentemente é um fenômeno físico. Outro exemplo, eu vou dissolver um pouquinho de sal, eu vou dissolver um pouquinho de açúcar na água. Ali vai continuar sendo açúcar, ali vai continuar sendo água. Automaticamente
você não alterou a matéria. Se não altera a matéria, nós temos um fenômeno que? Físico. Bom, exemplos para identificar fenômenos químicos. Toda vez que você identificar o termo oxidação ou ferrugem, que é a mesma coisa, fenômeno químico. Queima e combustão. Ah, queimou uma vela. Ah, combustão da madeira. Fenômeno químico. Decomposição. Fermentação. O leite fermentou. Fenômeno químico. Fotossíntese. Fenômeno químico. Ou seja, os fenômenos químicos, eles promovem reações químicas. Consequentemente, vela queimando, pizza assando no forno a lenha. Meu irmão, assando no forno a lenha está queimando. Automaticamente, queima é uma combustão. Combustão é um fenômeno que? Químico. Uma latinha enferrujou. Ferrugem? Ferrugem é uma oxidação. Oxidação é um fenômeno que? Químico. Nunca esqueçam de detalhes que podem ajudar demais a você identificar um fenômeno químico. Por exemplo, você pega um comprimido efervescente de vitamina C, de sorrisal e coloca ele na água. Quando você coloca ele na água, ele vai liberar gás. Se ele liberar gás, meu irmão, pode marcar. Liberação de gás é um exemplo que vai caracterizar um fenômeno que? Químico. Por quê? Porque teve uma reação química. Peguei uma massa de pão, amassei e esperei um tempo. O que a massa de pão vai acontecer com ela? Ela vai inchar. Quando ela incha é porque ela está liberando um gás. E esse gás é o gás carbônico. Liberou gás? Pode marcar. É um fenômeno químico. Outros exemplos que vão te ajudar. Quando algo liberar energia na forma de luz ou calor, quando tiver mudança de cor, por exemplo, ou cheiro, você vai comer uma comida hoje que foi feita há alguns dias. Quando você pega para comer, você sente um cheiro de azedo. A comida estragou. Automaticamente alterou a natureza da matéria. Você não vai comer mais. Alterou a natureza da matéria, teve mudança de cor, mudança de cheiro, pode marcar. É um fenômeno químico, porque teve uma reação química. Formação de precipitado. Se você misturar dois componentes na água, eu coloquei dois sólidos na água, eles reagiram e um deles foi para baixo. Espera aí, eram dois sólidos de uma cor tal. Eles reagiram e formaram uma outra cor, formaram uma outra substância. Opa, espera aí. Se formou uma outra substância e precipitou, precipitar é ir para o fundo, no estado físico sólido. Quando você enxerga lá sólido no fundo, automaticamente, se mudar a substância, alterou a matéria. Se alterou a matéria, é um fenômeno químico. Físico não altera a matéria. Químico altera a matéria, mas os elementos permanecem os mesmos. E nuclear? Bom, nuclear, como eu já disse, ele vai, além de alterar a matéria, porque tudo que está antes da setinha, chamamos de reagentes. Tudo que está depois da setinha, chamamos de produto. Ou seja, os reagentes e os produtos, além de serem matérias diferentes, são elementos químicos diferentes também. Você já aprendeu isso. Agora, onde eu quero chegar? Toda vez que você identificar alguns desses tópicos aqui, pode marcar. É um fenômeno nuclear. Quais são os tópicos? Fissão nuclear. Fissão nuclear é uma quebra do núcleo. É o que ocorre, por exemplo, na bomba atômica, nas usinas nucleares. Ou seja, se mexer no núcleo, o fenômeno é nuclear. Fusão nuclear. Fusão nuclear é a junção de núcleos. Vocês vão aprender isso bem no tópico radioatividade. Então, fusão nuclear vai caracterizar, por exemplo, o que ocorre no Sol. O Sol, aquela energia liberada lá, é um elemento químicozinho hidrogênio se juntando com outro elementozinho
hidrogênio, formando o elemento químico hélio. Raciocina agora. Hidrogênio junta com hidrogênio e forma hélio. Espera aí, mudou a matéria? Mudou, mas mudou também um elemento químico. Então você não vai falar que é um fenômeno químico, você vai falar que é um fenômeno nuclear. Isso que eu acabei de dizer é uma fusão nuclear, que é o que ocorre no Sol. E é o que ocorre também na bomba de hidrogênio, que é um dos arsenais mais potentes que o homem já criou. O que vocês acabaram de estudar? Os fenômenos. Começamos com Ronaldo, Ronaldinho, tio Augusto e acabamos com fenômenos físicos, químicos e nucleares.